noite a todos, vamos dar início a mais um Confabulating. Hoje temos connosco uma das vencedoras do Call for Papers que o IHSHG organizou neste ano de 2021. Temos connosco Andrea Casselli, graduada em História, com mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente realiza o doutoramento em Ciências da Religião na Universidade Federal de Paraíba, sob orientação do professor Johnny Langer. É investigadora do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos do Núcleo de Estudos Oitocentistas Belvidera e do Observatório das Religiões do Recife. Como área de investigação, tem a religião na literatura do século XIX e a história da religião na literatura. É também autora do livro Yami Oshoronga, Tradição e Ancestralidade, que visa sobre os vestígios do culto feminino às feiticeiras africanas contidos em contos folclóricos e cânticos religiosos. É um prazer tê-la hoje connosco e passava-lhe a palavra então para nos apresentar a comunicação que traz hoje para partilhar connosco. Obrigada. Eu agradeço ao International History Students Historians Group pela oportunidade, pela iniciativa, principalmente do Call for Papers, dando oportunidade aos historiadores de todo o mundo para mostrar suas pesquisas. E também parabenizo os colegas que venceram o Call for Papers e recomendo aos espectadores que assistam o Confabulating dos colegas que também venceram o Call for Papers. O lema da conversa hoje é Religião e Contos Folclóricos Ocidentais no século XIX. Então, aqui eu trato da Europa continental e nórdica. E também, a cada etapa, eu vou passando imagens que são ou do século XIX ou de anos um pouco anteriores e um pouco posteriores. E para selecionar essas imagens, e para apresentá-las também, eu usei uma metodologia do John Harvey para analisar a cultura visual da religião como um campo interdisciplinar do estudo do intangível. Então, nessa apresentação, será possível o espectador observar a cultura visual dos 800, né, do século XIX, referente aos diferentes contextos mitológicos, através da interpretação e da recepção. Então, eu peço ao espectador que, ao ver as imagens dos contos, as ilustrações, preste atenção no jogo de luz e sombra, nos seres que aparecem, principalmente os sobrenaturais, os trajes que esses seres ou personagens estão a vestir, e as formas que são colocadas, um pouco delgadas ou um pouco mais cheias, porque tudo isto são elementos que representam não só a época em que as ilustrações foram feitas, mas também o que o ilustrador, junto com o publicante, né, o editor ou o escritor, querem mostrar em relação à cultura e religião da época. Para abrir, eu coloquei uma ilustração do inglês Richard Doyle, de 1878, né, o sonho de contos de fadas de uma criança. Então, nós vemos a forma pálida com que ele colocou a criança, representando o mundo etéreo, a criança tão pálida quanto os seres com os quais ela sonha, e vocês vão perceber que todas as ilustrações de contos de fadas do século XIX ou anos pouco posteriores ou anteriores vão ter a luz e sombra contrastantes muito fortes, porque essas ilustrações sempre vão estar representando o mundo do maravilhoso, ou seja, onde o sobrenatural está presente no natural. Então, o jogo de luz e sombra forte, com grande contraste, representa o mundo do além e o mundo natural dentro do mesmo contexto. Então, o que conta o conto? Né? O conto, em relação às crenças religiosas e às narrativas mitológicas, vai ter sempre
algo muito sutil referente à mitologia. Vai mostrar sempre elementos ou objetos ou peças ou personagens disfarçados de pessoas comuns que, na verdade, são seres mitológicos. Então, eu tomo como nosso primeiro exemplo o conto A Lua Enterrada. E aqui nós temos a ilustração de Edward Black, de 1916, para esse conto A Lua Enterrada, de Joseph Jacobs, publicado em 1890. Esse conto trata de um cenário de um pântano. E neste pântano vivem pessoas ao seu redor. Então, a lua, quando ela não aparece, quando ela não está cheia ou crescente, os seres do pântano maléficos, eles vêm atormentar as pessoas que vivem nesse pântano. Então, a lua, sempre gentil e bondosa, resolveu se aproximar do pântano para espantar os seres maléficos. Só que quando ela se aproxima do pântano, ela cai nas águas e é presa pelos galhos das árvores dos pântanos e também é capturada por esses seres maléficos que o autor denomina como fantasmas e bruxas. Então, esses seres maléficos usam das artimanhas da obscuridade do pântano para prendê-la. E um homem que passava nesse pântano e estava perdido no pântano, ele tem o relance da luz da lua e consegue achar o seu caminho. Mas, assim que ele consegue fugir do pântano, porque foi iluminado pela lua, a lua é atrapada pelos seres maléficos. Então, ela fica lá, presa. Esses seres maléficos colocam um caixão sobre ela, uma pedra em forma de caixão sobre ela, e um nó em forma de cruz, e a deixam embaixo dessa pedra e desse nó, lá no fundo do pântano, para que ela não saia mais de lá. E aí o mundo, no caso o mundo, né, dessa narrativa, o pântano, as pessoas ficam eternamente na noite, sem a luz da lua, e só tem a luz do sol, a noite fica totalmente escura, e aí as pessoas procuram uma mulher sábia, a mulher sábia da localidade, que não é retratada como bruxa pelo autor. E aí a gente tem uma diferença entre a bruxa, que é retratada como algo que vive no pântano, e a mulher sábia da população, a mulher sábia local, que é que vai ajudar essas pessoas a encontrar a lua. Então, a mulher sábia, ela usa de elementos, como uma panela, um espelho e um livro. E, através desses elementos, ela faz com que os homens do pântano procurem a lua. Eles acham a lua, e quando eles acham a lua porque eles encontraram uma pedra em forma de caixão. Eles viram que o nó era muito estranho, porque aquele nó parecia uma cruz, e viram um relance da luz da lua e compararam a luz de uma vela. E assim eles tiraram o nó em forma de cruz, o caixão, e conseguiram resgatar a lua. O que é que esse conto tem para nos dizer? Em forma de vestígio cultural e religioso de uma cultura. Esse conto é um conto do Reino Unido, das regiões do Reino Unido, que compreendem Escócia e Inglaterra, e ele traz para nós elementos religiosos dos 800 cristãos, como caixão, vela e cruz, mas ele também traz elementos pagãos, usados pela velha sábia, como a panela, o espelho e o livro. Então, o conto mostra elementos tanto pagãos como cristãos unidos para solucionar um problema cosmológico, que é o problema do desaparecimento da Lua, que nada mais é do que como podemos dizer, algo cíclico. A Lua desaparece por um tempo e depois volta, é o ciclo lunar. E este conto vem para mostrar como o imaginário dos 800 no Reino Unido popular encarava esse ciclo, né, de acordo com as crenças cristãs e pagãs que já permeavam aquelas localidades no começo do século XIX. Então, todo conto, a partir desse exemplo, todo conto podemos perceber que é um material, um documento, que pode ser material ou imaterial, se ele for contado, se ele for oral,
que nos traz vestígios da mentalidade religiosa e de possíveis criações imaginárias de localidades, de populações. Aqui eu trago outro exemplo de mitos nos contos. Dessa vez é o exemplo norueguês. Aqui o personagem mais famoso da Noruega, que se chama Askeladden. Askeladden é uma espécie de Cinderela. É um rapaz pobre que consegue ascensão social, consegue prosperar através de suas aventuras. Não vejo acerto em chamar Askeladden de Cinderela, mas só fazendo uma breve comparação para quem não conhece. Então, o Askeladden, ele é um herói que vive nos bosques e está sempre interagindo com bruxas e trolls das florestas e cachoeiras norueguesas. E esses trolls geralmente têm várias cabeças, e essa ilustração mostra o Askeladden cortando as cabeças da mitologia nórdica, que, inclusive, estão presentes nas tapeçarias medievais norueguesas e suecas, como personagens de várias cabeças. Também os trolls também descendem dos gigantes, dos Jotuns da mitologia nórdica. Então, esses trolls nada mais são do que vestígios da antiga mitologia nórdica que aparecem na Idade Moderna como personagens folclóricos. Então, podemos ver que os contos apresentam essas releituras e interpretações mitológicas com uma carga muito grande simbólico-religiosa, que está sempre sendo publicada e recontada. Os estudos dos contos ocidentais na história das religiões levam ao conhecimento mais profundo das tradições ocidentais e do diálogo interreligioso, visto que nesses contos noruegueses, como tomamos exemplo agora nessa ilustração, esses contos noruegueses têm muitos elementos cristãos. O diabo está sempre presente nesses contos, junto com os trolls, junto com as bruxas, junto com padres, junto com recitações de sermões em missas, de homilias. Então, sempre uma mescla de cristianismo com o paganismo europeu, no caso aqui desse exemplo, dessa ilustração, o paganismo nórdico, porque os 800, o século XIX, já mostra essa pluralidade religiosa ocidental, que vai ser retratada nos contos folclóricos ou contos de fadas. E aqui eu trabalho com o conceito de substrato etnocultural, proposto por Havilat em sua publicação de 2003. E ele vai explicar que o substrato etnocultural de longo prazo possui características que incluem dicção poética, ritmos, imagens, significados tradicionais, conceitos de sagrado, padrões de prática social, etc. Ou seja, os contos estão repletos de substratos etnoculturais, visto que temos personagens folclóricos que representam antigos personagens mitológicos. Temos objetos religiosos, como o que eu mostrei anteriormente, a panela, o espelho, o livro, o caixão, a cruz. E esses substratos, quando estão juntos, unidos em uma narrativa, eles formam uma estabilidade suficiente para ser algo culturalmente propriedade de uma sociedade. Então, eles servem como modelos mentais dinâmicos que formam elementos dos fundamentos tradicionais, folclóricos, que envolvem a religião. O substrato etnocultural ligado à religião identifica nos contos uma inclusão étnica, definida em relação ao sagrado. Ou seja, nessa ilustração, podemos ver o que mais de sagrado há na sociedade norueguesa dos 800, do século XIX, né? O fogo da casa. O Askeladden, que é o herói com a espada na mão, ele representa o fogo da casa, porque Askeladden, em norueguês, em idioma bokmål, que é não digo dialeto, mas a forma norueguesa mais usada nos dias de hoje, o Askeladden significa garoto das cinzas.
etimologicamente, morfologicamente. Então, essa ilustração, quando retrata o Askeladden à frente do fogo que está na casa, à frente da fogueira, está mostrando justamente o que ele significa, né? O que há de mais primordial em um lar, o fogo. Então, o fogo da casa que destrói as sombras, que destrói o medo, né, que destrói o troll, que destrói o medo que o humano tem do selvagem, porque o troll é a representação do selvagem, o troll da floresta. Então, aqui nós podemos ver o que há de mais primitivo no imaginário folclórico e religioso norueguês, que é justamente o fogo da casa, espantando as sombras. E isso também faz muito parte da antiga religião nórdica. Quais seriam os princípios para a interpretação de uma narrativa que contém um mito? Então, o que o autor quer passar com a versão de um mito? Quando nós lemos um conto de fada, ou ouvimos um conto de fada, ou conto folclórico, posteriormente eu vou explicar a diferença entre um e outro. Então, nós temos que observar que este conto, se ele é um conto popular maravilhoso, provavelmente ele terá algo mitológico dentro dele. E o que é que o autor ou o contador quer passar com essa versão do mito, que é o conto? Em que e por que ele inova? Por exemplo, temos o mito de Brunhilda, né, que é uma história mitológica germânico-nórdica, que nós vamos ver depois no anel retratado no Anel dos Nibelungos, que no século XIX Wagner vai transformar em ópera. E, claro, nós temos várias versões de Brunhilda. A Bela Adormecida, por exemplo, é uma delas, que tem sua versão mais antiga italiana, Sol, Lua, Itália, que é uma versão mais antiga da Brunhilda. Alguns pesquisadores concordam com isso, outros não. Nós não temos como afirmar certas hipóteses acadêmicas em relação a Brunhilda e a Bela Adormecida, porque não há fontes suficientes para afirmações definitivas. Então, o que a época e a mentalidade coletiva expressam através de suas intenções? Ou seja, o que é que a ópera de Wagner vai expressar sobre Brunhilda? O que é que a Bela Adormecida do filme do século XXI, que está nos cinemas, vai expressar sobre Brunhilda? Temos que nos fazer essa pergunta. E o que o esquema permanente do mito passa através da sua reinterpretação no novo texto? Como o mito vai ser interpretado através, por exemplo, do texto de Wagner no século XIX. Brunhilda vira uma vítima do próprio pai, submissa à vontade do próprio pai, o deus Otano, ou Odin. Será que a Brunhilda é retratada nas séries e nos filmes do século XXI, ela é submissa a alguma figura masculina, como no século XIX foi retratada? Podemos nos fazer esses questionamentos. E, por último, eu proponho esta pergunta: qual o contexto histórico-cultural em que a nova versão do mito está sendo inserida? Por caso, para a gente perguntar, através das ilustrações como essa que nós vemos, feita por James Baldwin, em 1889, através de séries, de filmes, e de como esse mito de Brunhilda é retratado nos contos de fadas através dos séculos. Então, o mito de criação dentro do conto de fada. Alguns contos vão ter um mito de criação muito, muito perceptíveis. E aqui eu trago um exemplo de um conto norueguês sobre o mito de criação do mar. O conto explica por que o mar é salgado. Este conto ele é baseado numa narrativa do Kalevala, que é o livro de histórias lendárias finlandesas. E também é baseado no mito norueguês da criação do mar, onde o mar ele ganha o sal através de um moinho. Eu
tenho a minha tese de doutorado baseada nos contos noruegueses. E tanto eu como meu orientador pesquisamos ilustrações norueguesas genuínas do século XIX e não encontramos. Esse mito não, me perdoem, este conto, ele é publicado no século XIX pelos folcloristas noruegueses Asbjørnsen Moe, porém, não encontramos ilustrações da época do século XIX sobre este conto. A mais próxima que eu encontrei foi esta russa, feita por Mikhail Maioffix, no início do século XX, não chega a ser século XIX, provavelmente entre década de 20 e década de 30. É uma ilustração russa sobre um conto norueguês-finlandês. E aí nós temos muito bem retratada o traje do personagem como um traje nórdico, nós temos muito bem retratado o moinho que cai numa rede do mar. Esse moinho não é um modelo, como posso dizer, um modelo europeu continental de moinho, é o modelo nórdico, que é redondo, e esse modelo redondo, ele vai remeter muito aos redemoinhos marinhos, que fazem o movimento circular. Então, o moinho nórdico, ele está atrelado ao redemoinho do mar, porque há essa mitologia de que o mar é salgado porque um moinho de sal caiu dentro dele. Então, esse conto que explica por que o mar é salgado vai narrar a história de um moço pobre que vai até o inferno solicitar o moinho ao diabo. Né? Na verdade, ele, numa noite de Natal, esse moço pobre não tem o que comer e ele procura um irmão rico. E o irmão rico o manda ao inferno. Vá ao inferno, não quero saber. Tome aqui este pedaço de presunto e vá ao inferno. E aí o irmão pobre diz, se você está me mandando ao inferno, é para lá que eu vou. Então, o irmão pobre vai ao inferno com um pedaço de presunto nas costas. Um ramon, uma coxa de porco, que a gente diria que é um ramon. Então, quando está perto da porta do inferno, ele encontra um homem idoso, um senhor, que alguns analistas de contos interpretam esse senhor como uma possível representação do deus Odin. Eu não vejo assim, mas aqui não vem ao caso. Vamos continuar com o conto. Então, o Senhor o avisa o seguinte, existe um moinho mágico atrás da porta do inferno. Quando você entrar no inferno, você negocie com o diabo para que, se ele quiser ficar com seu pedaço de presunto, porque no inferno não há muita comida, ele vai trocar seu pedaço de presunto pelo moinho que está atrás da porta. Quando o moço pobre chega no inferno, ele faz essa negociação com o diabo e fica com o moinho. Leva o moinho para casa na noite de Natal e, ao girar o moinho, o que ele pede, o moinho dá. Então, ele tem uma ceia muito farta, consegue construir um palácio. O irmão rico que o mandou ao inferno fica com inveja dessa prosperidade e pede o moinho para ele. Ele faz uma troca com o irmão, só que não ensina o irmão como mexer no moinho, como tratar o moinho. Quais palavras mágicas dizer para que o moinho funcione e dê toda essa prosperidade. Então, o irmão acaba usando o moinho de forma errada, a sua casa fica uma bagunça, ele perde tudo, porque o moinho transforma a casa numa sopa de arenques, devolve o moinho ao irmão, e assim o irmão, posteriormente, vende esse moinho ao marinheiro, a um homem do mar. Esse marinheiro, então, chega no mar com o moinho em seu navio e pede para que o moinho moa sal. Só que ele também não ensinou ao marinheiro como usar o moinho. Então, o marinheiro se perde no fundo do mar com seu navio, porque o navio fica cheio de sal, que o moinho não para de moer sal. E assim é a resposta de por que o mar é salgado hoje. É assim que os noruegueses veem essa mitologia entre o moinho e o mar. Existe na Edda em prosa, a história de duas gigantas que moeram um moinho,
foram capturadas por um rei da Dinamarca, se tornaram escravos, ele as tornou escravas dele e moeram constantemente um moinho redondo como esse. Só que elas se revoltaram, porque elas eram gigantas, elas eram seres maravilhosos, enormes, e elas não queriam mais ser escravas. Então, elas fizeram uma rebelião com o guerreiro do mar para destruir esse rei que as escravizou. Então, eles derrotaram o rei e levaram o moinho para o mar, para o navio deste homem do mar que as ajudou a se libertarem. Então, essa história da Edda em prosa, eu digo da Edda em prosa e não da Edda poética, porque ela foi conservada na Edda em prosa. Na poética, existem problemas para identificar essa narrativa. Então, é uma história da primeira metade da Idade Média, e vai nos falar também desta mitologia do moinho e do mar, que foi retratada neste conto norueguês. Então, vejamos como está implícito e mesclado o conto com a mitologia local, né? Com a mitologia do local a qual ele foi criado, ele foi publicado. Então, tais embates causam o dinamismo necessário à criação, marcado pela instabilidade com efeitos cumulativos. Então, as histórias vão se acumulando através dos tempos e vão também sendo modificadas através das narrativas que chegam de outras localidades. Por exemplo, esse conto mistura a narrativa finlandesa com a narrativa norueguesa, e também mistura elementos cristãos e elementos pagãos, como o diabo, o deus, possivelmente o deus Odin, o moinho mágico, enfim, vários elementos mitológicos reunidos em um conto folclórico. E aí nós vemos também que, como em outros mitos de criação, temos a dualidade, como, por exemplo, a dualidade fogo e gelo, selvagem e civilizado, ordem e caos, noite e dia. Isso está sempre presente nos contos, porque grandes contos folclóricos, os mais famosos, os mais conhecidos, em algum momento vão tratar do mito da criação. Podemos falar agora da estrutura narrativa dos contos, né? São sempre textos curtos e diálogos assertivos, bastante populares, que começaram a ser dinamizados, popularizados a partir do século XIX, mas encontram suas primeiras publicações já no século XVI. Mais adiante falarei sobre isso. Então, a imaginação que permeia esses contos tem um status cada vez maior na recepção deles, a partir da segunda metade do XIX, pois nenhum enredo é necessário para que o texto literário seja portador da sacralidade. Tal intrínseca permanece na imaginação humana, ou seja, os contos são curtos e é assim que precisam ser para as localidades nas quais eles estão inseridos, porque não há necessidade de um enredo bem elaborado para se inserir em uma narrativa as representações, as práticas, os artefatos que precisam ser estáveis o suficiente para serem reconhecidos naturalmente como culturais e religiosos. As sociedades, as comunidades, elas tentam garantir tal estabilidade com processos de reproduções fiéis, né, de contratransmissões. Do contrário, elas poriam em risco os conteúdos transmitidos, ou seja, as sociedades, principalmente as sociedades que não tinham grandes publicações impressas, elas tentavam sempre colocar as narrativas sendo contadas de forma muito parecida, de forma muito similar, de geração para geração. Tinha-se esse cuidado para que o substrato etnocultural, para que os contextos culturais não fossem modificados, para que a tradição fosse mantida. Isso quem explica muito bem é a autora Ruth Botheimer, em suas publicações de 2012 e 2013, e também os Aipes,
que vai falar em várias de suas publicações sobre essa conservação da tradição nas representações. E aqui, por exemplo, nós temos essa ilustração de Ralph Robson, publicada na edição de 1913 do Conto Monte Élfico, do livro de Hans Andersen, né? O livro de contos de fadas de Hans Andersen. E aqui nós podemos ver contos nesse livro de Hans Andersen que tratam de elfos, somente de elfos, o mundo dos elfos. Então, o paganismo ainda é intrínseco, muito intrínseco no século XIX. Essas publicações do século XIX são extremamente influenciadas pelo movimento romântico. É um movimento romântico que vem valorizar a tradição vernacular, contra a tradição clássica, que vem principalmente com a ideia de nacionalismo. E aqui nós temos que lembrar que autores como os Grimm e os próprios noruegueses Asbjørn Seymour, eles não seguiram uma trajetória isolada, eles foram, sim, apoiados por governos nacionalistas que buscavam fazer com que impérios fossem criados e crescidos. Então, por exemplo, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, a partir da qual o Império Alemão começou a crescer, e tivemos também a Guerra Dano-Prussiana, que foi um conflito para decidir com qual império ficariam as terras da Dinamarca, principalmente do sul da Dinamarca. Foram guerras de cunho nacionalista, em que os governos se aliaram a esses escritores, a esses folcloristas, para fazer com que o povo começasse a ter uma ideia nacional em suas mentes, em sua imaginação, em seu dia a dia. Então, esses folcloristas e autores e coletores de contos, eles estavam seguindo uma agenda governamental, uma agenda nacionalista. Os Grimm tiveram muito prestígio na elite prussiana, porque eles foram os grandes gramáticos, os grandes detentores do conhecimento linguístico, gramático, folclórico, para que o nacionalismo alemão pudesse nascer. Então, no século XIX, há o início da discussão acadêmica também, sobre os contos e as publicações em massa. Haja vista que a prensa, a publicação de livros no século XIX aumentou muito. O folclore e as manifestações religiosas populares dão o tom da sacralidade por meio de objetos, festas, celebrações coletivas, narrativas compartilhadas e expressões artísticas. Então, o antiquarismo, que alcançou grande sucesso no século XVIII, ele não está mais sozinho, porque além do antiquarismo, nós temos coleções de contos folclóricos, nós temos novas gramáticas com novos idiomas. Por exemplo, a Noruega se liberta da Suécia, da Dinamarca, e cria idiomas noruegueses novos. Um novo idioma germânico surge. Idiomas como o espanhol e o português passam por reformas. Então, temos que ver que o folclore e os contos são parte de uma agenda nacionalista, não são casos isolados. Por exemplo, aqui nós temos o conto publicado pelos Grimm, pelos irmãos Grimm, o conto Frau Holle, né, que vem falar justamente de uma senhora que vive em outro mundo, além de um poço, e que quando a menina que vai interagir com essa senhora bate nos travesseiros, quando ela bate a cama para limpar, as penas dos travesseiros e dos cobertores caem como se fossem neve. Então, é como se fosse uma mitologia da caída da neve no inverno nórdico. E eles vão, os Grimm, eles vão sempre remeter a essa questão do local, do folclórico, do popular e do coletivo. Ou seja, os Grimm vêm mostrar, eles vêm argumentar que o conto ele é popular, ele é coletivo, ele faz parte de um substrato etnocultural, de um folclore germânico. Além dos Grimm, existe um autor que eu pesquiso sobre ele, ainda há poucas pesquisas acadêmicas, mas ele já começou a ser publicado em outros idiomas. Já não há,
até onde eu sei neste momento, julho de 2021, não há publicação em português dos contos de Schonwerth. Franz Xaver Schonwerth, que foi um autor descoberto por acadêmicas, pesquisadoras universitárias, professoras universitárias, descoberto no ano de 2012, muito recente, foram descobertos os manuscritos de Schonwerth, e já tem textos dele publicados em espanhol. Infelizmente, eu ainda não vi em português. E aqui eu trouxe uma xilogravura do artista Michel Mathias Pretsch, relativamente recente, de 1960, que foi um presente pessoal dele para o Museu da Cidade de Amberg, e que é retratada pelo Instituto Schonwerth. Hoje em dia já existe o Instituto Schonwerth na Alemanha. E o Schonwerth foi coletor também, como os Green. Mas eu, como pesquisadora de Schonwerth, eu desconfio que ele não teve um apoio da elite, como os Green tiveram. Porém, Schonwerth, nos manuscritos que foram descobertos em 2012, lê-se que Schonwerth escreveu que é um admirador dos Green, que respeita muito a obra dos Green e que tem um trabalho muito parecido com os dele. Apesar de que os contos de Schonwerth, eles vão retratar mais a realidade. Schonwerth, ele não como eu poderia dizer, ele não coloca os contos numa perspectiva de uma língua unificada alemã, ou com a preocupação de colocar os contos como algo mais mitológico, ou como algo mais apresentável para os leitores, principalmente infantil. Não, Schonwerth, ele escreve seus contos da maneira realmente como ele escutou. Então, são contos que retratam uma realidade muito nua e crua, uma realidade muito cruel. E também há uma novidade nos contos de Schonwerth, que existe o Cinderelo. Ele vai tratar muito do personagem, do garoto das cinzas, que é encontrado na Noruega. Os Green não retratam o garoto das cinzas da região prussiana, da Alemanha, mas o Schonwerth, sim, vai encontrar esse garoto das cinzas na Prússia e vai colocá-lo em suas narrativas, em seus manuscritos. Muita coisa não foi publicada antes do ano de 2012. Então, eu trago esse exemplo de Schonwerth para a gente ver que, além dos Green, há outras coisas na região prussiana do século XIX, e que também há outros personagens que não foram, infelizmente, retratados no período nacionalista alemão, como o Garoto das Cinzas. Então, nessa religião retratada nos contos da literatura do século XIX, podemos perceber dois aspectos cruciais da religião: a religião na consciência e no comportamento dos indivíduos, e a religião nas instituições coletivas. Ou seja, no século XIX, o cristianismo era a religião oficial ocidental, Todos iam às igrejas, fossem anglicanas, católicas, etc. Todos eram cristãos, oficialmente, através da religião coletiva, através da instituição. Porém, em suas casas, em sua religião individual, muito do paganismo ainda estava presente, e isso é bastante refletido nos contos, como fonte material do hibridismo religioso inserido nessas comunidades através das manifestações individuais. A coexistência de diferentes opções religiosas, porque no século XIX já vamos ter Madame Blavatsky, esoterismo, e aí diferentes opções que chegam do Oriente contribuem para essa pluralidade. Então, o pluralismo entre o discurso secular e os vários discursos religiosos nos quais o folclore é inserido contribuem para que esses contos tomem outros formatos e tenham enredos modificados, através de discursos religiosos que se encontram e se mesclam. Neste contexto, a literatura não é só um agente do conhecimento religioso, mas também de forma passiva, já que reflete em suas narrativas individuais e coletivas as sociedades interreligiosas e os tratos políticos. Ou seja, muita coisa está nos contos além de uma narrativa.
temos a política nacionalista da época, temos a mescla e interreligiosidade, desculpa, as narrativas interreligiosas que permeiam aquela localidade, seja ela qual for, seja, digamos, o interior de Portugal, ou o litoral espanhol, ou o fiord norueguês. A narrativa sempre vai ser afetada pela localidade. A magia perdura nas ações humanas, principalmente na literatura e nas artes, por proporcionar soluções para as necessidades materiais e espirituais insatisfeitas de outras formas. Então, é o que o conto traz de mais específico para o leitor, para o espectador, mas principalmente para o pesquisador, historiador de literatura. O conto contém a magia. E por que o conto é tão importante na sociedade, em qualquer época? Porque a magia que o conto traz, ele dá soluções que a espiritualidade convencional institucional ou a ciência não dá. Ele dá a resposta do mistério. Então, no século XIX, nós temos teorias e teóricos que vão começar a definir os contos como eles são e perceber diferenças entre eles que ajudem a melhor compreendê-los como fonte histórica, como material social. Então, nós temos teorias monogênicas e poligênicas. Essa classificação de monogênica e poligênica, ela é dada por Ziolkowski, em sua publicação de 2012. Então, ele vai explicar que, por exemplo, os irmãos Grimm explicam que os contos são mitos que se transformam em contos quando perdem seu significado religioso. Por exemplo, a história que eu citei da Frau Holle, né, como se Frau Holle fosse um personagem mitológico prussiano da região alemã, e que depois se transformou num personagem de conto porque perdeu o seu culto religioso. E aí Ziolkowski vai categorizar esses contos que os Grimm abordam como contos derivados da poesia latina medieval. Ou seja, os pesquisadores do século XX, do final do século XX e do começo do século XXI, vão descobrir que esses contos que os Grimm publicam e afirmam tanto serem mitos esquecidos, eles são, na verdade, escritos e publicados pela poesia latina medieval. Então, são histórias não tão desconhecidas assim, foram histórias já publicadas, já popularizadas, porém, não no contexto de conto, mas no contexto poético, posteriormente no contexto de balada, de outras formas literárias, mas o conto, o enredo, a narrativa já estava lá. E também o Ziolkowski apresenta a teoria do Theodor Benfey, que diz que a maioria dos contos surgiram na Índia, e ele vai mostrar, através da sua perspectiva, como o advento do Islã, esses contos foram transportados para todo o território muçulmano e seguiram rumo à Ibéria e à Sicília. E, através da Península Ibérica e da Itália, eles seguiram para o norte europeu. Então, essa noção romântica, o que é uma noção romântica? É uma noção de que o popular que cria tudo, o coletivo, o nacional que cria tudo, tem a arte como criação de um povo. Né? Já a teoria que o Ziolkowski chama de poligênica vai tratar a noção de Joseph Bédier como algo em que a imagem romântica do gênio individual. E essa teoria de Joseph Bédier já é um pouco tardia, ela já vem após a teoria dos Grimm, e ela já encontra o romantismo numa época em que os grandes autores românticos já eram conhecidos, como, por exemplo, Hoffmann, que já tinha publicado nessa época O Vaso de Ouro, os Grimm já eram conhecidos, Hans Christian Andersen e etc., Goethe,
ou Novalis, enfim, esses autores, essas obras românticas individuais já eram conhecidas quando Bédier lança sua teoria. Então, aí ele vai falar que o conto pode ser muito bem criação independente, semelhantes em diferentes lugares. E ele combina a participação da criação individual com a participação da elite cultural, em detrimento da ideia de criação coletiva e folclórica por parte do povo. Ou seja, Bédier já vai dizer que o conto é uma combinação do interesse da elite cultural com autores individuais que publicam essas histórias ao gosto da tradição local. Então, temos essas duas teorias muito fortes no século XIX sobre os contos. E, após isso, nós temos as principais teorias do século XX. Existem muitas teorias. Aqui eu estou abordando apenas algumas, que são as mais relevantes para o nosso estudo. Então, temos o estudo catalográfico de Arne Thompson, que depois o Uther ele vem modificar, alterar, atualizar. Então, em 1910, o folclorista finlandês Antti Arne catalogou contos encontrados no Ocidente. É bom a gente prestar atenção à nacionalidade do Arne, ele é finlandês. Então, muito do conto nórdico, da literatura maravilhosa nórdica, entra nesse catálogo, por causa da proximidade geográfica e cultural. O índice de Arne foi revisado e traduzido pelo folclorista americano Steve Thompson. Recentemente, esse catálogo tem recebido novas atualizações e modificações pelo folclorista alemão Hans-Jörg Uther. Então, aí nós podemos ver que é algo que surgiu no mundo nórdico e que foi tentando uma universalização geográfica. Vladimir Proper rejeitou esse método, e Vladimir Proper era russo e trabalhava a literatura russa, os contos russos, e em sua Morfologia do Conto Maravilhoso apontou a correção de procedimentos básicos que Arne Thompson não fizeram, como, por exemplo, a limitação geográfica que exclui muitos grupos étnicos e culturais orientais, ou seja, é uma catalogação que vem do norte da Europa e que, por impedimentos normais à época, não conseguiu catalogar contos do leste europeu, ou orientais, ou de outros lugares. A ênfase na tradição oral, que ainda persiste após tantas revisões, ou seja, após tantos pesquisadores renomados concluírem que a tradição oral não é a única e nem principal criadora e propulsora dos contos, nesta catalogação ainda persiste muito a ideia de que a oralidade propulsionou ou criou os contos por si mesma, sem a ajuda das publicações, sem a ajuda da literatura. A falta de atenção às funções dos motivos pelos quais são classificados. O Proper, ele vai argumentar que os contos devem ser analisados por suas funções e por seus motivos, e não por suas semelhanças. E aí é uma teoria que encontra muita aceitação por alguns pesquisadores estruturalistas dos contos. Então, existem também teorias históricas, e essas teorias históricas são as mais relevantes no começo do século XXI, porque elas vão desvendar as origens dos contos, elas vão pesquisar se realmente foi a oralidade que fez os contos chegarem a serem tão populares e importantes historicamente ou não. Então, os historiadores e folcloristas, eles vão perceber que as narrativas mudam conforme o tempo, conforme a história e as mudanças culturais. Então, alguns dos principais pesquisadores atuais, como Zipes, Botheimer, Holbeck, Propes, Ziolkowski, entre outros, vão concordar, vão chegar a uma conclusão de que nenhuma teoria produziu uma conclusão fechada sobre a origem dos contos ou sobre algo que os insira dentro de um mono, dentro de algo que não é aberto a várias possibilidades. Porque explicar a sua perpetuação exigiria que todas as fontes concordassem, e
quanto mais se encontram fontes literárias dos contos, mais se tem dúvidas, porque elas são muito diferentes umas das outras e vão sempre retratar experiências muito sutis e próprias de cada localidade, de cada época. Quando os membros de uma comunidade se reconhecem em um conto folclórico e o conservam para que ele permaneça como uma referência, o fazem porque ele proporciona uma segurança cultural. E todos esses grandes teóricos da atualidade concordam com esse aspecto. Por causa disso, as fontes elas não nos proporcionam respostas definitivas. Quanto mais fontes encontramos de contos, quanto, por exemplo, em 2012 foram encontrados os contos de Schönwerth na Alemanha, que nos gerou mais dúvidas do que certezas, porque os personagens de Schönwerth são diferentes, são únicos, são repletos de mitologias que ainda não eram conhecidas na área prussiana, alemã. Então, cada vez que surge uma nova fonte, novos contos, novos autores descobertos em museus antigos ou bibliotecas antigas, mais dúvidas e mais variedade de argumentos e elementos mitológicos são encontrados. Podemos ver nessa gravura, por exemplo, do Anel das Fadas, do Richard Doyle, de 1875, o jogo de luz que está sempre presente nas ilustrações dos contos, né? O claro e o escuro em aspectos diferentes, em dualidade, porque representa sempre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Então, aqui nós vemos o mundo natural na escuridão, nas folhagens escuras, e o mundo sobrenatural na claridade, onde tudo que é maravilhoso se revela. Então, as ilustrações dos contos vão sempre trabalhar com esse conceito de dualidade. Então, nós podemos, a partir desses autores que já foram citados, podemos compreender as ideias deles sobre contos folclóricos e contos de fadas. Qual a diferença entre essas narrativas? Eles também e únicas sobre isso. Então, o Jack Zipes, na sua obra de 2000, vai dizer que os contos folclóricos orais se transformam em contos de fadas a partir das interpretações e publicações individuais. Ou seja, o Zipes nos diz que o conto é folclórico, que o conto é produto do coletivo, do povo. Porém, quando eles são escritos por um autor e publicados em livros, em folhetins, que seja, eles se transformam em contos de fadas porque receberam interpretação individual. Já a Ruth Bottenheimer, a partir de 2009, vai publicar suas considerações afirmando que contos folclóricos refletem um sistema de cultura específica em seu cotidiano. E que os contos de fadas têm origem no romance medieval, ou seja, a Bottenheimer ela especifica mais. Ela dá uma compreensão mais detalhada sobre essa diferença. Então, ela vai dizer que os contos de fadas podem ser classificados em dois tipos, o de restauração e o de ascensão. O conto vem de uma elite, como eu posso dizer, ele vem de uma família real ou de uma família aristocrática. Por algum motivo, ele perde o seu status. Temos como, por exemplo, o conto da Cinderela, que é um conto de restauração, já que ela fazia parte da realeza e ficou perdida na floresta, e no final do conto ela volta a fazer parte da família real. E temos o conto de Ascensão, que é criado a partir de 1500, quando as famílias europeias já passam a ter membros mesclados na sociedade. Então, aí os contos de ascensão, que começam com protagonistas pobres, enriquecendo, prosperando através da magia.
Então, sobre essa oralidade e o folclore, os Grimm transformam contos de fontes literárias em reflexões gramaticais e folclóricas contemporâneas, a partir de crenças burguesas sobre valores sociais. Ou seja, na verdade, o que esses autores como Jack Zipes e Bottenheimer colocam é que os Grimm, através de suas concepções burguesas, colocam os contos como produto do social, como um produto do coletivo, mas, na verdade, eles vêm de uma literatura mais antiga e de publicações mais antigas também. Então, temos a oralidade e as fontes primárias, que são objetos diferentes do mesmo histórico dessa literatura. No século XIX, já vamos ter a criação francesa do Gato de Botas, que é um conto de ascensão, porque o dono do gato, que era pobre, se transforma em um homem rico através de artimanhas e magia. Porém, o Gato de Botas, ele não é oral, ele é literário. E em suas pesquisas, o Ziolkowski, no começo do século XXI, já vai argumentar que existiam várias publicações do Gato de Botas na França no século XVII e no século XVIII, 2 séculos antes do 800. Então, nesse conflito entre oralidade e fontes primárias publicadas, nós vamos ter muito do estudo recente da historiografia sobre como os Grimm tiveram suas fontes coletadas através de famílias burguesas, perto da localidade onde eles viviam, né? E que essas famílias liam esses contos, elas tinham esses contos publicados em livros, não só em literatura já traduzida para o alemão, mas também em literatura original francesa e italiana. Né? Porém, como os Grimm estavam muito atrelados à agenda política nacionalista da época, talvez fossem impedidos de assumir origens francesas ou italianas dos contos por conta da Guerra Franco-Prussiana. Então, a política está muito envolvida nessa questão de publicação de contos, de folclore. As origens literárias dos contos, elas remetem às obras italianas, como, por exemplo, o Decameron e o Pentamerone, que são obras de 1600, 1700 e, inclusive, final de 1500. Então, alguns contos publicados pelos franceses, como, por exemplo, Perrault, vão resgatar esses contos italianos, contidos principalmente no Pentamerone. Aqui nós temos um exemplo de uma página do Pentamerone do ano de 1485, e também vão resgatar contos de outras localidades mais distantes, como a literatura maravilhosa indiana, por exemplo, que já é algo oriental e recebe uma transformação do islamismo antes de chegar à Europa a partir do século XVII. Então, como fica essa questão da oralidade na história dos contos? Então, qual o papel que a oralidade tem? Então, embora tenha havido muitas afirmações e suposições sobre o popular analfabeto produzir contos orais no início do período moderno, a evidência documental mostra ouvintes rústicos sendo os destinatários de histórias contadas ou lidas em voz alta para eles pelos alfabetizados, ou seja, esses contos já eram publicados, já eram escritos e lidos em voz alta no ambiente público ou coletivo. Então, os contos, eles não têm uma origem totalmente oral. Os contos têm, sim, uma origem literária e, muitas vezes, em algumas localidades europeias, também literária medieval. Então, diante de tudo isso, podemos fazer a seguinte pergunta: quais são as consequências de uma história dos contos baseada na transmissão de livros de autores nomeados? Então, primeiro, podemos ter a primeira hipótese de entendimento da retórica política e religiosa do século XIX, como, por exemplo, o governo prussiano, qual eu já falei. E também temos o entendimento da causa das semelhanças na formulação dos contos. Exemplo, Ziolkowski e Bottenheimer explicam que a memória popular foi invocada de forma mais famosa quando as narrativas francesas do final do XIX, de Chapeuzinho Vermelho, concordaram em todos os detalhes com o texto de Charles Perrault, de quase 200 anos antes. Ou seja, se fosse apenas uma transmissão oral, essas histórias não teriam combinado tanto.
Combinaram porque elas foram lidas, relidas, e não contadas somente. Então, as reimpressões desses livros de contos revelam muito sobre as preferências do público. As pessoas compram livros que falam de sua condição social, cultural, religiosa, que lhes atrai de uma forma ou de outra, que seus amigos, conhecidos, parentes possam, acima de tudo, comprar livros que lhes agradem. Livros de contos populares e de fadas foram comprados em números cada vez maiores a partir do século XV, XVI em diante. Ou seja, assim que os contos começaram a ser publicados, eles não pararam mais de ser sucesso de consumo. À medida que os contos de fadas eram comercializados para um público cada vez mais amplo, inclusive crianças, o aumento desses contos representava uma proporção crescente do conteúdo destes. Os motivos dos contos de fadas são encontrados em escritas indianas, chinesas, árabes, porém, o estilo ocidental de contar, de mostrar a cultura ocidental nos contos é peculiar e é extremamente artística para mostrar a história do Ocidente através não só das ilustrações desses contos, mas também através de cada frase, de cada personagem, de cada peça, de cada cenário e paisagem, que revela mitologias ocidentais presentes nessas histórias. Então, como considerações finais, podemos argumentar que a literatura exprime a realidade vivida. A possível acumulação de pequenos erros e acertos em riscos de estabilidade das características desses contos são passíveis de interpretações através do devir histórico. Interpretar a ficção maravilhosa dos 800 a partir de uma perspectiva das ciências da religião dá abertura à análise cultural dessas práticas religiosas. Então, a mística está presente nos contos através da metáfora, da presença do seu modo literário, da presença do elemento folclórico e dos vestígios religiosos da cultura popular e da cultura primária, que não esteve durante muitos séculos, principalmente até o século XIX, não esteve presente na religião institucional, apenas na popular e individual. O conto popular apenas porta rastros do sagrado, mas não é o sagrado. Ele conta vestígios do sagrado. E, diante disso, cabe à história das religiões identificar esses rastros para analisá-los a fim de identificar suas origens e seus significados. Mais uma vez aqui, uma ilustração com um jogo de luz e sombra muito forte, e uma ilustração do fim dos 800, 1899. Obrigada. Terminamos. Muito obrigado nós. O nosso tempo parece-nos sempre curto, sobretudo quando o ouvimos com entusiasmo e grande interesse, e várias perguntas que me foram surgindo, e creio eu também a quem nos ouve, já nos foram sendo explicadas nesta detalhada apresentação que volto a agradecer-lhe. Só falar das questões políticas transmitidas nos contos folclóricos já nos levavam quase a um semestre de estudos, políticas, culturais, e portanto, em jeito para terminar, deixava-lhe apenas uma outra breve pergunta, como por exemplo, na atualidade, a literatura acompanha a necessidade e produz narrativas curtas e precisas. Li isto no seu paper e foi uma frase que achei extremamente interessante, sobretudo se interligarmos com outras que também nos traz, como uma citação de Ezra Pound que eu acho de facto sublime, não é? A literatura é a linguagem carregada de significado, mas não faz questão de demonstrar os seus significados, a sua verdade. E já o Humberto Eco dizia que havia uma verdade em tudo, não era? E portanto refere também alguns no seu paper como maravilhoso, no contexto cosmopolita atual, abrange já uma cultura popular globalizante, inserida num mercado cultural globalizante, e de facto já não é apenas o espaço local com uma outra intervenção de origem diferente, que traz alguns acrescentos, mas numa matriz igual, a que nos
a que nos identificamos, e referiu há pouco, já no final da sua apresentação, que as pessoas compravam livros já há 200 anos e compram, e acrescento eu que compram livros que falem da sua proximidade. E os temas do sobrenatural continuam a ser grandes best-sellers no século XXI. Portanto, eu perguntava-lhe como é que vê isso. Será que nos continuamos a identificar? Será que esses contos ainda nos exprimem uma realidade com que nos identificamos? Qual é a sua opinião acerca dessa matéria mais atual? Como pesquisadora dos contos, eu acredito que são muito atuais. Eles sobreviveram à Idade Média, à Idade Moderna, passaram pelo século XX, chegamos no século XXI, com esses mesmos contos sendo renarrados pelo cinema, pelos serviços de streaming, HBO, Netflix. Então, essas histórias, elas vão sempre retratar o devir humano, o devir do indivíduo, as suas crenças, a sua espiritualidade, as suas mitologias. Pois tratei no começo da apresentação dos conceitos do autor, de um autor muito bem considerado no campo das ciências da religião, que é o Berger. E o Berger, ele fala que não existe total secularização, porque mesmo que as instituições religiosas caiam, as pessoas vão conservar as suas espiritualidades individuais, e as mitologias vão continuar existindo. E se as mitologias continuam existindo, esses contos também continuam existindo, porque a base para essas narrativas dos contos são as mitologias, principalmente as mitologias locais, regionais. Então, temos, não caberia aqui citar todos os shows, os seriados, os filmes que estão sendo feitos e consumidos na atualidade, com narrativas maravilhosas, com contos de fadas e contos populares, porque na atualidade eles são extremamente necessários, na medida em que a instituição religiosa alcança um nível de pluralidade e liquidez em que as pessoas estão consumindo mais literatura maravilhosa para saciar a necessidade de narrativa espiritual. Então, acredito que sim, os contos estão ganhando novas reinterpretações através da recepção artística, e acredito que eles são muito importantes, eles são a base, principalmente, dos serviços de streaming atuais, né? A nova forma como as pessoas consumem entretenimento audiovisual está repleta de reinterpretação de contos de fadas e repleta de insinuações mitológicas nas narrativas. Pergunto ainda se considera que cabe sobretudo às ciências das religiões identificar os rastros do sagrado e os significados dos contos folclóricos, ou outras áreas da história também podem ajudar ou podem ter facilidade, não é? Porque talvez possam não o ter para ajudar nessa resposta. Acredito, as ciências das religiões, ela é uma disciplina que pode ser interdisciplinar ou transdisciplinar. As ciências das religiões trabalham em conjunto com a história, com a folclorística, com a mitologia, com a psicologia, enfim, com várias outras ciências. Então, acredito que, sim, as ciências das religiões pode e deve trazer pesquisadores sobre o tema, mas principalmente a partir da perspectiva historiográfica, porque a partir da historiografia da literatura, que neste século XXI estamos descobrindo, pouco a pouco, as mais antigas origens dos contos e como a política influenciou na publicação e no consumo desses contos. Principalmente a história da política e a história da literatura são as principais disciplinas para, atualmente,
estudar os contos de forma responsável e de forma a respeitar a literatura como fonte historiográfica. Muito obrigado. Creio que o nosso tempo terminou, portanto podemos despedir-nos por aqui. Agradeço uma vez mais à Andrea Caselli de ter estado esta noite a falar connosco. Muito obrigado em nome do IHS-HG. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo Confabulating. Até breve. Muito obrigado. Obrigada. E creio que terminamos depois. O que é que achou? Acho que foi interessantíssimo, devo dizer-lhe que confessamos agora que ficámos muito interessados quando lemos o seu paper e creio que agora também isso vai transmitir na amplitude das visualizações que depois lhe fazemos chegar. Ai, muito obrigada. Me desculpem se eu me alonguei, demorei muito falando, me desculpem. De todo. Cumprimos 1 hora e qualquer coisa, que é o normal, portanto foi excelente. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço de verdade, e para mim foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Ótimo, muito obrigado. Depois então fazemos-lhe chegar o link quando a conversa estiver passível de ser lançada. Né? Ok. Muito obrigado. Obrigada, até breve. Obrigado, até breve. Até breve. Tchau. Uma boa noite, com licença.